Acontecendo com as nossas empresas? A gente está saindo dessa coisa do homogêneo, do controle, de um padrão, né, do jeito que as nossas empresas foram criadas dentro do sistema capitalista, coisa toda. A gente está saindo dessa ideia do homogêneo para o diverso, né? E é uma fase de transição e duro para as nossas empresas, para o mundo empresarial, um movimento global. Por isso, essa conversa de diversidade é uma das conversas muito presentes, né? Nesse sentido, nossas empresas foram feitas por homens, para homens, com um determinado padrão, com uma coisa toda, e agora está tendo que migrar, né? Um dos motivos, claro, essa mudança da população, que não é só de crescimento, não é só uma coisa do número de pessoas no planeta. Nós somos mais de 7 bilhões. Quando você pensa nos teus vizinhos, na turma perto, você vai ver que tem uma pluralidade muito maior de música, por exemplo, que os vizinhos escutam. Você vai ter que trombar com gente na rua, a gente está vivendo cada vez mais com mais pessoas, portanto, com mais perspectivas, olhares, interesses, essa coisa toda. Então, além de ter que alimentar o mundo, né, que é uma das missões daqui, da gente pensar de como é que faz essa coisa toda, tem muitos desafios aí, mas tem muitas oportunidades também. Mais de 7 bilhões de pessoas traz muitos desafios. Aquele padrão homogêneo, aquela coisa do controle e tudo, não dá mais. Já está mudando essas ideias, as pessoas estão trazendo novas demandas para o mundo e para dentro das nossas empresas, né? Quando a gente olha para esse tema, também eu sempre gosto de lembrar, isso toda apresentação eu faço, que esse tema de diversidade faz alguns convites para a gente. Um deles, vamos chamar, é o da humildade, né? Você, eu, somos uma pessoa entre outras 7 bilhões e tantas, né, de pessoas. Isso é para trabalhar a nossa humildade, né, desse chão comum que a gente está falando desse tema. Diversidade não trata lá dos outros, das coisas todas, e nos coloca nesse desafio de se perceber pertencente a esse conjunto de 7 bilhões de pessoas. A humildade no sentido de, né, aquela coisa o meu jeito de se vestir, de comer, de se alimentar, né, para pegar as coisas que vocês estão mais próximos como negócio, como empresa, tem variações aí nesses 7 bilhões, né? Só o meu Deus que serve, que é bom, que salva, né, enfim, o meu padrão, a minha cultura, o meu jeito de enxergar o mundo, você compartilha isso com outras 7 bilhões de pessoas. Ser humilde, por outro lado, não quer dizer humilhação, né? Falava, quem é você? Eu sou um ali entre 7 bilhões de pessoas. Não é nesse sentido. Você não é mais um nessa multidão, nesse sentido, né? Cabe lembrar a ideia de que cada um de nós é único, é especial. Cada um de nós é uma das soluções que a vida encontrou dentro das muitas e muitas e muitas composições possíveis. Do ponto de vista físico, biológico, do ponto de vista cultural, social, quem somos, de onde a gente veio, né? Como é que a gente foi se compondo, fazendo as escolhas, né, do nosso planeta, as escolhas da nossa vida e tal. É legal que a gente se veja assim, né? Você acordar de manhã e falar, eu sou único, sou especial. Sou uma das composições possíveis dentre várias e várias e várias outras, né? Com a questão da deficiência, eu gosto sempre de dizer e de lembrar disso, porque a gente acha que a deficiência é um desvio da vida, né? Por mais que a gente possa fazer coisas tal, né, para adaptar o mundo, para fazer a coisa toda, mas é uma das possibilidades da vida. É uma das composições, não é outra vida, não é um desvio da vida, é uma das possibilidades. Assim como ser jovem, assim como envelhecer, assim como tantas outras características, é bom a gente lembrar disso, né? O que a gente precisa fazer nesses 7 bilhões de pessoas? Sempre foi uma tarefa nossa aprender a conviver, porque a gente vive juntos, né? E diversidade, esse é um dos convites. Assim, a gente vai ter que aprender cada vez mais a conviver. Para quê? Para conhecer, para saber o nome, para saber como lidar, para saber fazer as coisas, né? Inclusão e diversidade. Inclusão tem a ver com o cuidado com a qualidade das relações, vamos colocar assim, né? Você cuidar da qualidade das relações, você colocar essa questão para além do numérico, né? Nós podemos e devemos cuidar da qualidade das relações, é uma escolha, claro. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer conviver, tem gente que ainda quer esse mundo homogêneo, ou seja, homogêneo à sua imagem e semelhança. Não quer se dar o trabalho de conviver com os outros, não quer reconhecer os desafios disso, quer um mundo liso, né? Plano naquele sentido
ruim da coisa, e o mundo já não é mais assim, você vai ter que escutar outras músicas, tal, o que até fortalece os nossos valores, os nossos princípios, a nossa identidade, quanto mais você convive com as diferenças, mas dialogar com isso não é uma coisa fácil. Mas o convite para a gente fazer parte do nosso tempo e lugar hoje é cuide, aprenda a fazer isso, né? Se desafie nesse sentido, é um convite bacana, né? Cuide da qualidade das relações, das conexões, das interações. Na interação, nós não somos um treco parado, estático, não é uma coisa física, é muito mais uma reação química. Na interação, a gente leva o outro dentro da gente. O processo de inclusão das pessoas na nossa vida, da gente na vida dos outros, é um processo muito mais químico do que físico. Simplesmente, né, você botou ali uma cadeira a mais, põe uma cadeira a mais porque chegou mais gente ali. É mais do que isso, é uma coisa que muda você, muda a pessoa, enfim, a imagem, né, interessante, é muito mais que seja da química, né? Problema importante aí, a gente tende a interagir de novo, só com base nas semelhanças e não nas diferenças. É como se a gente fizesse um checklist, né? Você pensa como eu, tem a mesma história, gosta do que eu gosto, faz o que eu faço, acredita no que eu acredito, pronto, você sou eu, então tá ótimo, vamos ficar juntos, não é isso? E aí para escolher amigos, para escolher funcionários, para escolher clientes, para escolher como é que a gente bola produtos, serviços, como é que eu faço a minha comunicação, sei lá, em todos os pontos de vista, a gente vai nesse movimento narcísico, né, de fazer esse checklist das amizades. Convite da diversidade, interaja também com base nas semelhanças, nas afinidades. Claro que é muito gostoso você descobrir que o outro tem em comum em você se descobrir no outro, né? Fala, nossa, olha, nós somos, né, almas gêmeas. Mas também conviver com um pouco de diferença, ou vou usar uma palavra mais forte, um pouco de divergência. Isso para os ambientes da escola, da família, do trabalho, da coisa toda, é um grande desafio. Até porque um dos jeitos da gente trabalhar a diversidade é sumir com as diferenças. O convite não é esse, observe as diferenças, lide com elas, pense nelas, para você poder exatamente interagir, não só descobrir pontos em comum, mas também lide com a diferença, porque quando a gente some com a diferença, você não desenvolve aquela etiqueta de poder conviver com o outro, entender o outro, de poder conversar com o outro, de incluir outras possibilidades na tua vida, né? O que pode atrapalhar? Uma das coisas, né, no nosso caminho de valorizar a diversidade, entre outros que a gente já falou, a gente transforma o que é só uma característica. Por isso que mais do que falar de diferenças, eu gosto de falar de características. Porque aí você não está dizendo, é diferente de quem? Né? Então nós vamos ver. Mas melhor falar assim, temos características. Não temos diferenças, temos características. Um dos problemas é a gente transformar a característica em motivo para desigualdade. E uma desigualdade injusta, não é uma desigualdade qualquer. Falar, eu tenho 2 bolsas, tenho 2 casacos de frio, e você? Só tenho um. Ok, né? Uma desigualdade para alguns insuportável, né? Mas a desigualdade injusta é aquela, eu tenho blusa, você não tem nada. Eu como, você não come. Eu pude ir para a escola, você não vai. Eu ganho pela minha função X, você com a mesma função, que é o caso das mulheres, ganha Y. Isso são desigualdades injustas, né? Isso vem do Amartya Sen, uma ideia de desenvolvimento humano, a ideia do IDH, tudo sai um pouco dessa ideia aí. Esse cartaz aí, essa propaganda, chocou bastante, é de uma entidade do movimento negro, né? Que mexe com a cabeça da gente, que é bem assim, né? Quando a gente vê crianças negras, como se tivesse um lugar ali, fala, isso mesmo, né? A gente naturaliza as desigualdades, né? Aí tá tudo bem. Quando é uma criança loira te pedindo esmola, você já fica, nossa, o que será que essa criança está fazendo na rua? Cadê os pais dela? Para os outros, podia ser seu filho, mas aí aquele lugar na cabeça da gente é que todo pobre é negro, os negros estão assim, porque assim sempre foi, assim sempre será, porque é comum, é certo, porque é diferente, é errado, está no lugar errado, enfim, aquela ideia da coisa. A gente tem que mexer com isso, tem que preparar a nossa cabeça para uma das coisas. Desnaturalize o que é desigualdade injusta, porque não é do campo da natureza, é do campo das escolhas nossas.
no campo das relações sociais, daquilo que a gente construiu. Você, eu, os nossos avós, os nossos pais, os nossos bisavós, os nossos tataravós, ok, mas nós somos a geração que está aqui, nós vamos ter que dar conta, né, dessas coisas. A gente, aquela imagem que eu usei no começo, ó, a gente devia erradicar as desigualdades e não as diferenças. De novo, muitas vezes a gente tenta lidar com a diversidade sumindo com as diferenças, para embrulhar ela num pacote que seja mais fácil. E aí a gente padroniza tudo de novo, volta para o homogêneo e não para esse mundo diverso. Volta para o que é mais cômodo para a gente, e mais fácil, mais liso, mais coisa, e não quer conviver com as coisas, né? Quando a gente olha nas empresas, de novo, todo o processo que a gente tem é impressionante, né? Que é um lado nosso, até tem a ver com a empatia, mas essa coisa de a gente buscar se adaptar. Porém, é uma falsa adaptação, né? Porque você está, na verdade, se forçando a ficar assumindo estilos, né? E cada organização tem o seu. Quando você olha, está todo mundo com o mesmo jeito de vestir, de cortar cabelo, de pintar cabelo.